Olá, boa tarde. Meu nome é Daniela, sou professora de Geografia. Eu vou estar aqui hoje em mais 3 encontros com vocês para conversar sobre as questões de Geografia no Enem. Vocês já sabem, a essa altura, que Geografia faz parte da prova de Ciências Humanas, que acontece no primeiro dia de aplicação do Enem. São 45 questões, além de Geografia tem História, Sociologia, Filosofia e mais uma. Em Geografia. Desculpem, me coloquei aí no meio, um pouco acima das outras disciplinas, mas já passou. A gente vai começar olhando para a estrutura da prova de Ciências Humanas. Para nós, é muito importante nesse treino que vocês estão fazendo daqui até o dia da prova, que vocês também comecem a observar, para além dos conteúdos de cada disciplina, como é que é a estrutura da prova. E ela se repete sempre, então vocês podem desenvolver algum recurso pessoal para fazer com mais eficiência, talvez até com mais rapidez, já que o tempo também conta bastante para vocês nessa preparação, né? Então a gente vai ao primeiro slide, em que eu vou mostrar 2 exemplos de prova. Um exemplo com um texto de terceiro que é verbal, é um trechinho de um livro, vocês estão vendo aí na tela à direita. Então tem um texto que não é muito longo, mas que é razoável, que exige uma razoável atenção da parte de vocês. E do lado esquerdo, vocês têm um exemplo de prova que acontece bastante em Geografia, em que o texto de terceiro, esse texto que o elaborador da prova tira de uma publicação, ele não é um texto verbal, ele é um texto não verbal. Nesse caso, eu trouxe um exemplo, uma ilustração. É uma ilustração de radiação terrestre, mostrando o que acontece quando a radiação encontra a superfície da Terra. Mas é muito mais comum o texto não verbal cartográfico, o mapa, ou também os gráficos na prova de Geografia. Depois do texto de terceiro, que sempre abre as questões de Ciências Humanas, vocês têm um enunciado. Eu, particularmente, nos meus treinos, quando tinha a idade de vocês, eu aprendi a sempre começar a ler as questões de vestibular, na época não existia Enem, pelo enunciado. Ele é muito importante, porque é o enunciado que diz o que se espera que você retire desse texto de terceiro, esse texto que o elaborador está te dando por alguma razão. Às vezes, a gente vai ver aqui ainda hoje no nosso encontro, que esse texto de terceiro mais engana do que ajuda, ele não traz muita ajuda para responder as alternativas. De toda forma, vocês gastam um tempo lendo esse texto. Então, é muito importante que já tenham lido o enunciado, porque aí você lê o texto de terceiro sabendo o que você está procurando nele. E o enunciado é uma ligação entre o texto de terceiro e as alternativas, que são sempre 5 no Enem. Então, a gente tem aí, numa prova de 45 questões, como a prova de Ciências Humanas, a gente tem mais ou menos 9 questões com respostas certas A, depois B e C e assim por diante. Não é um número exato, então não eliminem nenhuma resposta certa de vocês, porque já extrapolou 9 respostas A correta, porque isso varia, gira em torno de 9, mas pode variar. De toda forma, também é uma informação importante para o treino que vocês estão fazendo, de ao final olhar o gabarito de vocês, antes de corrigir para ver o gabarito oficial, deem uma olhadinha qual é o equilíbrio que vocês têm de respostas A, B, C, D e E. Se alguma está muito baixa, 3, 4, 5, é provável que esteja errado. É o caso de voltar e reler. Eventualmente você ficou em dúvida entre 2 ou mais questões e isso pode ser decisivo para você chegar à resposta certa. Mas vamos então para as questões de Geografia. Eu fiz uma inversão do que habitualmente é uma aula de preparação para o Enem. Normalmente vocês ouvem um pouco sobre alguns assuntos e depois respondem às provas. Mas a gente vai direto para as questões, a gente vai resolver algumas questões de Enem recentes. Eu só peguei questões dos 2 últimos exames, para que vocês percebam que nesse assunto que é da nossa aula de hoje, urbano, desenvolvimento industrial, basicamente pergunta-se a mesma coisa usando um repertório de palavras diferentes. Então, por vezes, vocês sabem muito, já estudaram isso, geografia das indústrias, já estudaram o papel da cidade na economia, e ficam um pouco embolados nos termos técnicos, sobretudo os termos que entram na prova pelo texto de terceiros, tá? Então, a gente vai direto já para a primeira questão. Na tela de vocês vai aparecer agora
o texto de terceiros, então é um texto verbal retirado de um livro. Mas nós, como eu disse, vamos começar aqui, é um treino, hein? Vamos fazer junto. A gente vai começar pelo enunciado, então vamos para o enunciado, a gente pula mesmo o texto de terceiros. E o enunciado diz o seguinte: a dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita, então descrita no texto de terceiros, expõe a complementaridade entre dispersão espacial e... A gente tem, portanto, uma questão importante aqui. Vamos conversar um pouco sobre esse enunciado, não? Eu acho importante isso. Porque ele já traz algumas informações muito relevantes para você ler o texto de terceiros. Você já sabe que o texto é sobre a dinâmica de transformação da geografia das indústrias. Então, o texto que você vai ler é sobre isso. E ele traz uma dica muito importante para chegar à resposta certa mais rápido. Ele já diz qual é um dos assuntos tratados nesse texto. Ele diz que, o enunciado diz, que essa dinâmica expõe uma complementaridade entre duas coisas. Uma é que está lá nas alternativas e você tem que descobrir. E a outra já está dada aí, que é a dispersão espacial. Então, agora a gente volta lá no texto de terceiro para buscar o que complementa a dispersão espacial na dinâmica de transformação da geografia das indústrias. A essa altura, falou em dispersão espacial, em dinâmica de transformação da geografia das indústrias, é provável que vocês estejam aí um pouco maquinando, buscando, né, dentro do repertório de vocês, alguns assuntos relacionados a esses assuntos, a esse tema, né, da transformação. Quando usa o termo dispersão espacial, na minha visão, o elaborador da questão foi muito feliz, porque dinâmica da transformação da geografia das indústrias é muito amplo, mas dispersão espacial, se vem o termo dispersão espacial e vocês estão pensando, por exemplo, no Sudeste Asiático cheio de fábricas, então vocês estão no caminho certo, porque é exatamente sobre isso a questão. E é provável que vocês já tenham visto, por exemplo, já tenham estudado na escola, que as empresas industriais, desde o pós-guerra, no final da Segunda Guerra, mas especialmente desde o início da década de 70, elas começaram a se fragmentar de uma maneira tão profunda que você pode ter uma empresa industrial que tem um escritório na Europa e todas as suas unidades de produção estejam esparramadas para fora da Europa, especialmente no Sudeste Asiático ou Leste Asiático, e especialmente em China e os tigres asiáticos. Essa dispersão da indústria é exatamente sobre o que trata a questão. Então, se você lê o enunciado, perceba que, ainda que você não tenha chegado à resposta certa, você já mobilizou internamente um conjunto bom de assuntos, de termos, de lembranças, que vão te ajudar a ler o texto de terceiros com mais eficiência. Evita, por exemplo, de você ler o texto de terceiros, ler o enunciado e dizer, puxa, tenho que voltar e ler de novo. E ler novamente, e eventualmente fica em dúvida entre um item e outro, e ler novamente. Então, são 2, 3, 4 leituras numa prova que exige que você faça bastante em pouco tempo, né? Então, é mais direto ao ponto, saber do que trata a questão, ler o enunciado, eventualmente ler até as alternativas, se for o caso, e depois voltar, que é o que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai voltar lá no texto e vai ver o que esse autor, desse trecho do livro que está na prova, nos oferece para a gente chegar à resposta certa. Então, o texto diz o seguinte, acompanhe na tela. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, gente, isso é uma embolada, né? E vocês vão ver que não vai atrapalhar em nada vocês. Fiquem calmos. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica. Assimétrica é desigual. Quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com o dos demais países, sobretudo os latino-americanos, no período de 1980 a 2000.
Esse é um trechinho de um livro, então tem aí a referência do livro de onde foi retirado. O texto está falando em reestruturação global da indústria, estratégias de gestão global, deslocamento do processo produtivo, plantas industriais inteiras. Vejam que é um conjunto enorme de termos que não são tão simples quanto os termos com os quais vocês lidam nas aulas de geografia, onde aprenderam esse mesmo assunto. E é óbvio que essa é uma estratégia numa prova classificatória de verificação do repertório de conhecimentos, mas também de termos que vocês aprenderam ao longo desse processo. Só que os termos mais difíceis desse texto não te atrapalham a chegar à resposta certa se você souber o que você está procurando. A gente não está procurando no texto o que justifica a dispersão industrial, porque a dispersão industrial já está lá no enunciado como um dado. A gente já sabe que o texto traria isso. O que a gente está buscando é aquilo que complementa a dispersão industrial. A gente está procurando um elemento da geografia das indústrias que tem a ver com essa reestruturação global da indústria e que está acontecendo ao mesmo tempo em que as fábricas, as unidades de produção se esparramam pelo mundo. E então, o trecho do texto que mais nos ajuda a chegar à resposta certa é o texto mais simples. É quando diz: o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica, quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com os dos demais países. A participação dos países em desenvolvimento no produto global é esse produto que circula no mundo inteiro, que não tem características muito peculiares de um lugar ou de outro, mas que está pronto para circular pelo mundo. E essa participação de países em desenvolvimento é assimétrica, é desigual, principalmente entre leste asiático e América Latina. Então, agora a gente vai para as alternativas com isso na cabeça, que a participação dos países em desenvolvimento na produção, na confecção de produtos que circulam no mundo inteiro, que são os mais rentáveis, obviamente, né? Se você faz um produto que se atende só a um mercado local, e se você faz um produto que pode circular por vários mercados, a chance de você ter êxito aumenta muito mais na segunda opção. Então, a gente vai lá nas alternativas agora, com esta informação, tentando buscar nas alternativas aquilo que se adequa, aquilo que se junta a essa ideia de que alguns países que se industrializaram mais tarde, como os do leste asiático, têm mais sucesso nessa participação aí na rentabilidade da indústria global. Vai aparecer na tela para vocês as alternativas. Então, a gente tem, na letra A, autonomia tecnológica, na letra B, crises de abastecimento, na letra C, descentralização política, na letra D, concentração econômica e na letra E, compartilhamento de lucros. A pergunta que o enunciado nos traz é: o que complementa a dispersão espacial na dinâmica de transformação da geografia das indústrias? Autonomia tecnológica e dispersão espacial não são exatamente complementos, mas são parte de um mesmo pacote, né? Não parece ser a resposta mais adequada. Crises de abastecimento sempre existiram, isso não é uma característica da transformação da geografia das indústrias. A essa altura, pelo texto de terceiros e também por esse termo, dinâmica de transformação da geografia das indústrias, vocês precisam já ter uma ideia de que fenômeno se trata. A gente está falando de alguma coisa que está acontecendo muito recentemente, de uma transformação muito recente, e que tem como uma das características uma dispersão espacial. A gente está procurando aquilo que faz um complemento, aquilo que é como se fosse a outra face desse mesmo processo. Não é crise de abastecimento. C, descentralização política. Também não é uma alternativa adequada se nós pensarmos que o Estado-nação não se alterou nesse processo. Então, a gente não tem processos de descentralização política, porque a gente tem diversos países que têm relativa autonomia entre eles, e esse processo da dispersão espacial das indústrias não necessariamente afeta questões ligadas ao Estado-nação. É claro que, indiretamente, a gente tem aí um jogo de forças, mas isso é outro fenômeno, né? Depois, a letra D, concentração econômica.
que atende ao que apareceu no texto, porque o texto falou em assimetria na resolução, na participação dos países em desenvolvimento no produto global. Então, concentração econômica é um complemento de dispersão espacial e, de fato, a gente encontra não só entre, como o texto trouxe, entre leste asiático e América Latina, mas principalmente entre esses países pioneiros da industrialização, que são os que comandam o produto global, e os países em desenvolvimento. Então, o texto não responde diretamente a respeito da concentração econômica, mas ele traz esse embate, né, esse jogo de forças entre uma região que se desenvolveu mais ou menos na mesma época que a gente industrialmente, mas que hoje tem mais êxito em se integrar ao mercado global. E que isso está causando uma assimetria, ou seja, isso está causando uma desigualdade. Desigualdade e concentração econômica são fatores relacionados. Por fim, na letra E, compartilhamento de lucros. Eu penso que daquelas alternativas que a gente logo de cara tem que descartar, eu penso que vocês, bem preparados para essa questão, como imagino que estejam aí, vocês deveriam eliminar essa letra E, porque compartilhamento de lucro não é uma possibilidade, ou não é um fato que esteja acontecendo no mundo em nenhuma possibilidade de abordagem. Não só na geografia das indústrias. Qualquer outro fenômeno que colocássemos aí, a gente não tem empresas compartilhando lucros. Então, essa é das alternativas, aquela que é menos provável de ser a alternativa correta. A alternativa correta para essa questão é a letra D, concentração econômica. E aí, antes de passar para a próxima, eu queria um pouco reunir aqui os assuntos que apareceram. Então, a gente tem uma geografia das indústrias, que tem se modificado, tem alterado o seu dinamismo fortemente aí, desde o pós-guerra, mas especialmente desde o início da década de 70, com uma fragmentação da empresa industrial, de forma que ela possa atuar onde é mais conveniente que essa atuação ocorra. Um exemplo, uma empresa industrial que vocês provavelmente conhecem é a Apple. A Apple tem sede nos Estados Unidos, então lá eles têm um escritório onde eles fazem a gestão dos produtos, eles desenham os produtos, eles têm profissionais qualificados. Talvez os profissionais mais qualificados da empresa estejam lá nesse escritório, é altamente provável, e eles fazem toda a gestão dos produtos que vão ser postos no mercado. Mas eles também têm um escritório, uma parte do escritório que cuida da gestão do capital da empresa, do dinheiro da empresa. Eles têm um setor que cuida das lojas, porque eles têm lojas próprias dentro do país em que atuam, nos Estados Unidos e também em alguns outros países, na Europa especialmente, fora dos Estados Unidos. Então, essa empresa tem lojas próprias, que são braços da empresa, tem os escritórios, mas eles não têm fábrica dentro dos Estados Unidos. E o modelo de produção deles sequer conta com fábricas próprias. Então, eles produzem os produtos lá no Sudeste Asiático, se não me engano, quase todos na China, mas pode ser que alguns produtos sejam fora da China, e eles terceirizam essa produção. Isso significa que eles dão todos os elementos técnicos, como deve ser feito o produto, eles participam dos testes, eles prototipam e testam esses protótipos, mas eles não são diretamente responsáveis por organizar essas fábricas, eles terceirizaram as fábricas. Esse é um exemplo assim, muito interessante de fragmentação da indústria. É o que está sendo dito nessa questão. Essa questão está abordando esse tipo de processo, de como é que as empresas vão se despedaçando, né, deslocando os seus pedaços, e esses pedaços são dispersos de acordo com interesses da empresa. Eles vão para onde é mais fácil produzir, onde é mais barato produzir, mas, eventualmente, se uma parte da produção necessita de alguma sofisticação, eles vão para algum lugar onde se tenha uma infraestrutura que propicie essa sofisticação, que propicie que esse produto seja produzido com a máxima eficiência. O objetivo final é sempre reduzir os custos dessa produção, para que se possa ter uma concorrência no mercado. No caso da Apple, nem é muito o caso da concorrência, porque como os produtos deles são um tanto únicos, eles contam com isso que apareceu no texto de terceiro, de cadeia de valor, né?
porque eles conseguem pegar os valores da empresa e conseguir uma máxima vantagem no mercado. De toda forma, eles não conseguiriam os resultados que conseguem se eles não tivessem deslocado as suas unidades de produção. Então, a gente pode falar num deslocamento dessas unidades de produção dos países que foram os primeiros a se industrializar, dos países pioneiros da industrialização, Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental, Japão, Austrália, em direção a regiões onde é mais vantajoso produzir. Entre as quais nós, no Brasil, nós temos muitas transnacionais, não pelos mesmos motivos que o Sudeste Asiático tem, né? Aqui, boa parte das transnacionais que vêm, elas vêm para explorar o nosso mercado consumidor, enquanto que no Sudeste Asiático, boa parte dessas empresas vão exclusivamente para produzir, embora hoje o mercado sul-coreano e chinês seja atrativo, mas são chamadas de plataformas de exportação, porque ali é produzido e depois é levado para o mercado consumidor principal, que é a Europa e a América do Norte. Então, agora com todas essas informações na cabeça, a gente vai para a segunda questão, que cobra o mesmo tema, mas de um jeito diferente. Vamos lá. Ela também traz um texto de terceiros, um texto mais curto, né, mas um texto retirado de um livro de geografia. E a gente vai pular o texto de terceiros, como eu disse para vocês, e vamos ler o enunciado. Nós queremos saber o que a questão está cobrando desse texto antes de lê-lo. O enunciado diz: a mudança nas atividades produtivas a que o texto faz referência é motivada pelo seguinte fator. Então, o texto está abordando uma mudança nas atividades produtivas. Gente, é o mesmo tema da questão anterior, mas os termos usados são outros, e parece que é um outro mundo, né? Mas são os mesmos, é o mesmo guarda-chuva aí de ideias. Só que são termos diferentes porque vêm de autores diferentes. A gente tem aí nas alternativas um único fator correto, que motivou mudanças nas atividades produtivas. E essas mudanças estão referidas lá no texto. Então, vamos pensar na ordem lógica das questões. As alternativas que a gente vai ler, elas motivaram. Se a gente pensar em uma relação de causa e efeito, a gente vai ler nas alternativas algo que causou uma mudança. E a mudança está no texto de terceiros. Isso é importante organizar logicamente, porque na prova, eventualmente, se está ansioso, se está nervoso, e se perde um pouco a conexão a conexão lógica entre os dois blocos mais significativos da questão, que são o texto de terceiros e as respostas, né? Se você inverter, é mais fácil. Então, você pensa, quando for olhar para as alternativas. Nas alternativas tem a causa, o que motivou aquilo que está no texto. Então, nós vamos ler o texto agora, vamos saber que mudança nas atividades produtivas é essa, mas depois, quando a gente voltar para ler as alternativas, a gente vai guardar isso em mente, que nas alternativas a gente tem aí um fator motivador daquilo que aconteceu lá, que foi referido no texto de terceiros. Então, vamos voltar lá no texto, agora sim nós vamos lê-lo. Embora os centros de decisão permaneçam fortemente centralizados nas cidades mundiais, as atividades produtivas podem ser desconcentradas. Na outra questão falou-se em disperso, aqui está falando em desconcentrado, mas é o mesmo fenômeno. Desde que haja conexões fáceis entre as unidades produtivas e os centros de gestão e exista a disponibilidade de trabalho qualificado e uma base técnica adequada às operações industriais. O texto está dizendo que os centros de decisão estão cada vez mais centralizados em cidades mundiais. Isso não tinha aparecido até então. Então, esse escritório da empresa, onde ficam os centros de decisão, onde fica quem faz a gestão da produção, quem faz a gestão do capital, quem toma as decisões da empresa, de acordo com o texto, está cada vez mais centralizado em algumas cidades. Esse termo cidade mundial ele foi popularizado por uma socióloga que trabalha nos Estados Unidos, mas é holandesa, Saskia Sassen,
e diz respeito a essas cidades que têm a infraestrutura necessária para que um centro de decisão, um escritório, o escritório central de uma empresa industrial, uma empresa financeira, qualquer tipo de empresa, possa exercer controle sobre todas as suas partes. Para isso, essa cidade precisa ter, obviamente, uma excelente infraestrutura de comunicações, então precisa ter internet de boa qualidade, precisa ter conexão de comunicação, mas também precisa ter uma boa infraestrutura de transporte, porque eventualmente algumas coisas se resolvem à distância e outras precisam de presença física. Então precisa ter um bom aeroporto, precisa ter, no caso europeu, por exemplo, que o trem é bastante utilizado, precisa ter o trem de grande velocidade. Ela precisa reunir condições para que as empresas possam tomar decisões e fazer com que essas decisões cheguem rapidamente a todas as suas unidades. O autor está dizendo, as atividades produtivas, então, toda a parte que diz respeito à produção de fato na empresa industrial, a fábrica, a montadora, o laboratório de testes de protótipos, eles podem agora ficar separados, eles podem se desconcentrar. O centro de decisão pode ficar em uma cidade e essas outras partes da empresa podem ir para outros lugares, mas tem condições. Ele coloca aqui no texto as condições. Então, ele diz, desde que haja conexões fáceis entre as unidades produtivas e os centros de gestão. Então, eles não se esparramam sem uma lógica. Tem uma lógica. É preciso que tenha conexão fácil entre a unidade de produção, a fábrica, o laboratório de testes, a montadora e o centro de decisão, onde as decisões da empresa estão sendo tomadas. Também é preciso que exista disponibilidade de trabalho qualificado e uma base técnica adequada às operações industriais. Então, é preciso que a operação industrial possa acontecer naquele lugar. Precisa que chegue matéria-prima, é preciso que tenha oferta de energia, é preciso que tenha transporte para esses produtos depois serem deslocados para os centros consumidores. Desde que essas condições aconteçam, então a fábrica pode se dispersar. É isso que o texto de terceiro está dizendo. A gente vai voltar agora ao enunciado e às alternativas. O enunciado diz o seguinte, a mudança nas atividades produtivas a que o texto faz referência, como dizemos, a mudança que está acontecendo, que está sendo dita no texto, é que as empresas industriais podem ter centros de decisão e atividades produtivas geograficamente separadas. Isso pode estar separado, isso não precisa estar reunido geograficamente. E ele pede, o enunciado, que vocês encontrem o fator que motiva isso. Um desses fatores que estão aí listados motiva essa dispersão. A. Definição volátil das taxas aduaneiras e cambiais. Definição volátil seria uma definição que muda o tempo todo. E é um pouco contra a lógica pensar que definir todo momento mudanças nas taxas aduaneiras. Taxas aduaneiras são as taxas de embarque, de exportação, importação, e as cambiais relacionadas à moeda. Uma definição volátil, uma definição que muda o tempo todo, ela não é regular, ela não é estável e ela não é atrativa para empresas que funcionam no mundo inteiro. Não é? Então, essa alternativa está entre aquelas que, de fato, precisam ser eliminadas, não podem ficar em dúvida. B. Prestação regulada de serviços bancários e financeiros. Isso sim, pode ser na dispersão das empresas, pode ser que a regulação dos serviços bancários e financeiros, que seja regular, que seja bem prestado, um serviço consistente, atraia empresas. Não é o que o texto está abordando, então, de acordo com o texto, não é. Mas seria uma possibilidade dentro desse universo com o qual estamos trabalhando. Então, isso também é muito importante. Algumas das alternativas, elas fazem muito sentido. E é por isso que vocês ficam, às vezes, entre duas e três alternativas corretas. Essa é uma dessas que faz sentido. Agora, precisa voltar lá no enunciado para ver que o enunciado é muito claro quando diz que a mudança nas atividades produtivas a que o texto faz referência é motivada pelo seguinte fator. Então, não são quaisquer mudanças nas atividades produtivas, mas a que o texto está fazendo referência.
Então, o texto não está fazendo referência à atratividade que o serviço bancário e financeiro exerce sobre essa dispersão das empresas. C. Controle estrito do planejamento familiar e fluxo populacional. Não faz nenhuma diferença para uma empresa industrial e para um país que tenha planejamento familiar ou não. Basta pensar que Índia e China têm planejamento familiar, o México não tem, e eles são 3 países que atraem empresas transnacionais. D. Renovação constante das normas jurídicas e marcos contratuais. É o mesmo caso da alternativa A. Isso traz instabilidade. Instabilidade não é o que vai atrair empresas que estão se dispersando pelo mundo. É exatamente o contrário que elas precisam, é de estabilidade. Então, se todo o tempo tem mudança nas normas jurídicas, isso é contraproducente para esse processo de padronização das regras mundiais. A economia mundial está cada vez mais padronizada, então tem cada vez menos peculiaridades nas normas contratuais, nos marcos jurídicos, nesse tipo de trâmite jurídico. Vocês certamente observam isso quando usam aplicativos que são internacionais, que são de fora do Brasil. Os termos de uso, por vezes, eles têm partes que se aplicam a regiões diferentes do mundo, porque eles são redigidos para circularem mundialmente. Então, se eles precisam atender regras que são locais, isso é um problema do ponto de vista do aplicativo. E, eventualmente, ele pode ficar de fora daquele mercado, exatamente porque ele não quer ter um termo de uso que precise ser tão amplo a ponto de abarcar tudo. Então, esse tipo de resposta é o tipo de resposta que, por vezes, te confunde, porque tem esse adjetivo renovação constante, né? E constante lembra regularidade. Mas renovação significa que ele mudaria constantemente. E a letra E, oferta suficiente de infraestruturas logísticas e serviços especializados. Observem o uso dos termos do texto de terceiros e dessa alternativa, como foi inteligente o elaborador. Porque quando ele diz oferta suficiente de infraestruturas logísticas, no texto já se tinha, deixa eu me voltar aqui no texto, para vocês verem, aqui já se tinha falado em base técnica adequada às operações industriais, também de trabalho qualificado. Então, na alternativa E, aparece a mesma ideia com outras palavras, né? Agora são infraestruturas logísticas, logísticas de distribuição, de circulação e serviços especializados. Esses serviços especializados incluem a mão de obra qualificada. É um jeito diferente de falar de fenômenos que são similares. Então, nessa segunda questão, a resposta certa é E. Oferta suficiente de infraestruturas logísticas e serviços especializados. Naquele quadro amplo que eu tinha traçado com vocês lá na primeira questão, nessa segunda questão aparece um novo elemento. Então, a gente tinha lá um quadro em que, a partir da década de 70, as empresas se fragmentam muito intensamente, não que elas já não estivessem razoavelmente fragmentadas desde a Segunda Guerra Mundial, mas elas começam a se expandir geograficamente, e elas vão para lugares onde é mais conveniente, onde se tem possibilidade de comunicação. Aqui nessa questão aparece a cidade global, porque quando a gente falou lá da primeira questão, a gente estava centrado muito na dispersão das unidades de produção, leste asiático, América Latina, eventualmente algumas partes do Oriente Médio e até África do Sul. Mas a gente pode pensar no outro lado desse processo, que é o fato de que esses centros de decisão dessas empresas estão cada vez mais concentrados em algumas cidades. Aqui nessa questão aparece o termo cidade global, mas a gente poderia também falar em grandes metrópoles, né? Deixa eu voltar aqui no texto de terceiros, eles chamam de centros de decisão centralizados nas cidades mundiais, que são as grandes metrópoles do mundo, são aquelas que estão preparadas para contar com esses centros de decisão. Tem uma coincidência que não está em nenhuma das duas questões, mas que é importante chamar a atenção de vocês, porque eventualmente cai em questões do Enem. Essas cidades mundiais, essas cidades que hoje se projetam como cidades que oferecem serviços especializados, que têm uma infraestrutura logística, uma infraestrutura de internet, de comunicação, de transporte, cidades que são interligadas, muito interligadas, e você consegue se movimentar por elas, seja virtualmente, ou pessoalmente, ou presencialmente,
Essas cidades, há uma coincidência delas com antigos centros industriais. Então, se a gente pegar, por exemplo, no Reino Unido, as cidades que foram grandes centros industriais, Manchester, Liverpool, Londres, há uma coincidência que hoje essas são cidades que cada vez mais se preparam. Londres é considerada a maior cidade mundial, em qualquer um desses rankings que se utilize, seja o ranking do GAWC do Reino Unido, ligado a Saskia Sassen, o ranking da Mori Foundation no Japão, quaisquer dados que se utilizem para pensar numa hierarquia de cidades, Londres está no topo dessa hierarquia, junto com Nova York, que seria a correspondente lá nos Estados Unidos. Essas cidades foram muito relevantes para a industrialização. E mesmo Manchester, que é uma cidade que depois que viu as suas fábricas se deslocarem para outras regiões do mundo, teve uma enorme depressão econômica, hoje tenta se projetar no mundo como uma possibilidade para abrigar esses centros de decisão. Tem um monte de projetos urbanísticos em Manchester, tentando atrair setores produtivos que são dinâmicos e que eventualmente buscam características como como a cidade de Manchester, a infraestrutura que eles oferecem. E isso acontece porque, à medida em que se tem esse deslocamento, essa dispersão das unidades produtivas das empresas industriais em direção a áreas onde é mais barato produzir, onde a mão de obra é mais barata, e, enfim, várias outras vantagens ambientais e de localização, esses países, as cidades onde estão esses países pioneiros, elas precisam se reinventar economicamente. E uma das corridas que essas cidades têm feito atualmente, São Paulo está nessa corrida, a capital aqui do estado, é exatamente se projetar e aparecer para as empresas e atrair empresas para instalarem seus escritórios ali, oferecendo uma infraestrutura, oferecendo uma mão de obra qualificada, oferecendo vantagens para que esses centros de decisão aconteçam ali. Esse processo vocês devem ter aprendido na escola como terciarização da economia. Então, olha como as coisas estão todas interligadas em geografia, né? É muito difícil fazer um estudo em que você isole algum desses assuntos e não caia no outro. É todo um conjunto de negócios terciários de prestação de serviços em torno desses escritórios. Então, não é nenhuma surpresa que essas antigas regiões industriais, esses antigos polos industriais, hoje apareçam como cidades do terciário. E o caso de São Paulo é muito exemplar disso. A gente teve uma desconcentração relativa de indústrias para o interior de São Paulo. Então, várias unidades de produção que antes estavam em São Paulo se dispersaram para o interior, mas os centros de decisão permanecem ainda muito concentrados em São Paulo. Então, o emprego do terciário ainda é muito concentrado em São Paulo. Embora a gente já tenha exemplos de São José dos Campos, Campinas, que também são cidades que estão com o terciário cada vez mais significativo no conjunto do município. Exatamente por isso, porque à medida em que atrai um emprego qualificado dentro da empresa industrial, da empresa financeira, esse emprego é ligado ao terciário. Vamos para a última questão de hoje? Esse é com um mapa. Esse é um exemplo de texto de terceiro que utiliza um texto não verbal, que é um mapa. Eu vou fazer uma descrição rápida, porque pode ter alunos que estão nos assistindo e que não enxergam, né? Então, e também porque está um pouco pequeno para vocês enxergarem a legenda, não sei se está tão claro. A prova traz esses mapas, às vezes, muito pequenos. Precisa ficar atento. Então, o mapa é um mapa do Brasil. A gente tem dois elementos do alfabeto cartográfico nesse mapa. A gente tem pontos e a gente tem linhas. As linhas são as que mostram os limites das unidades federativas, os estados e o Distrito Federal. Então, não é muito relevante essa informação. Ela é mais para dar um contexto de onde é que estão os pontos. Os pontos é que são a informação mais relevante deste mapa. Ela tem 6 tipos de pontos diferentes. Então, a gente tem um grande pentágono, que é o que está indicando a grande metrópole nacional, está lá em São Paulo.
Então, não vem os nomes das cidades, a gente precisa conhecer. Então, essa é uma questão que cobra um pouco isso, né? Depois vem um pentágono menor, chama Metrópole Nacional, que mostra o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro e São Paulo são as duas grandes metrópoles. Depois vem um quadradinho que mostra metrópoles. Então, são basicamente capitais que estão aí dispersas, principalmente pelo litoral, mas também um pouquinho no que a gente chama de centro-sul, né? Na Amazônia poucas, na Amazônia só Manaus e Belém. E depois tem 3 tipos de cidades representadas com um triângulo preto, um triângulo cinza e um triângulo branco, que o IBGE, que é o elaborador desse mapa, chamou de capital regional. Então, tem a capital regional A, B e C. Este é um mapa simples. E o enunciado diz o seguinte: o critério que rege a hierarquia urbana é a... E aí você tem 5 alternativas, e cada uma delas tem um critério de hierarquia urbana. Essa é a única complexidade dessa questão. Prometo a vocês. Todos esses critérios, com exceção de um, são critérios válidos de hierarquia urbana. O que a questão está pedindo é que você diga qual é o critério que rege esta hierarquia urbana mostrada no mapa. Essa é a única... É para isso que o mapa está aí, inclusive. As informações que estão representadas no mapa, elas nem são tão relevantes, elas nem ajudam a responder a questão. Você basicamente precisa saber qual é desses critérios que moveu o IBGE a elaborar esta hierarquia urbana, em que São Paulo é a grande metrópole nacional, o Rio de Janeiro é a metrópole nacional, a gente tem algumas cidades que são metrópoles e a gente tem outras que são capitais regionais, então o alcance delas é menor. Eu já vou direto para as alternativas, porque a gente vai conversar sobre a hierarquia urbana e das alternativas. Então, na letra A, existência de distritos industriais de grande porte é uma possibilidade. São Paulo tem distritos industriais de grande porte ainda, embora já se tenha uma descentralização muito forte nas últimas décadas em direção ao interior de São Paulo e até outros estados, mas é uma possibilidade. O Rio de Janeiro talvez já não ficasse numa posição como ele está. Talvez, se o critério fosse existência de distritos industriais de grande porte, apareceria com mais força Fortaleza, o Recife, Salvador, e talvez no mesmo patamar do Rio de Janeiro. Não haveria essa distinção tão forte entre Rio de Janeiro e essas outras cidades. Então, aí a gente já tem uma possibilidade que talvez esse critério não seja válido. Mas, repito, ele é um critério de hierarquia urbana, ok? Não desta hierarquia urbana, mas um critério válido. B, importância histórica dos centros urbanos tradicionais. Não, porque se fosse esse é um critério válido, mas se fosse esse o critério, o centro urbano mais tradicional do Brasil é o Rio de Janeiro. Até o final do século XIX, São Paulo era uma cidade pequena, né? Sempre foi estrategicamente importante para a rede comercial paulista, mas do ponto de vista nacional, perdia para o Rio de Janeiro, assim, de longe, né? C, centralidade exercida por algumas cidades em relação às demais. Esta é a alternativa correta. E talvez o pulo do gato que vocês precisam fazer para chegar nessa resposta correta é pensar assim: por que São Paulo e o Rio de Janeiro estão em categorias diferentes? O nome é quase o mesmo, né? Grande metrópole nacional e metrópole nacional. E aí eu vou dar um pouquinho mais de informação para vocês sobre esse mapa. Para fazer este mapa, o IBGE reúne um conjunto grande de dados. Esse, inclusive, é antigo, é de 2007. Já saiu um novo em 2018, foi publicado há 1 ou 2 meses atrás. E está disponível para vocês, chama Regiões de Influências de Cidades. Vocês podem ter acesso, lá tem muitos mapas com essas relações entre cidades. Eles pegaram basicamente as instituições de saúde, de educação, que atuam no território nacional, eles usam dados de fluxos de transportes, e eles tentam observar qual é a atração que essas cidades exercem sobre outras cidades do país. Tanto as cidades que são próximas a ela, como as cidades que estão mais distantes. Eu vou dar um exemplo que eu já li nesse relatório, que eu acho que é um exemplo que pode clarificar essa centralidade.
Se você está no interior do Pará e tem uma determinada doença simples, você pode resolver ali localmente. Se a doença tem alguma complexidade, que depende, por exemplo, de um equipamento sofisticado, ou que depende de um especialista, pode ser que você tenha que se deslocar para a capital do estado, para Belém. Porque essa é a centralidade que a capital do estado exerce sobre o interior. São Paulo é um pouco diferente, porque São Paulo tem vários centros que exercem essa centralidade. Mas no Brasil inteiro, há determinadas doenças que são tão raras e dependem de tanta especialização que pode ser que você tenha que vir para o Hospital das Clínicas aqui na capital de São Paulo. Então, se você começa a rastrear os deslocamentos de saúde no país, você consegue descobrir qual é a atratividade que uma cidade exerce sobre as outras. E é fácil observar nesses dados como é que São Paulo exerce uma grande centralidade no país, às vezes até na América do Sul, porque eventualmente há pessoas de outros países da América do Sul que também vêm aqui em busca desses serviços especializados. Se a gente pensar em mestrados e doutorados, que são etapas de aprofundamento dos estudos acadêmicos na universidade. Ainda que os mestrados estejam esparramados pelo país, os programas de doutorado já são mais centralizados. Para determinadas áreas, a gente tem, às vezes, uma dezena de programas no país. Então, essas cidades que contêm esses programas mais especializados, elas são cidades que vão exercer atração sobre outras, porque quem quiser participar desses programas vai precisar se deslocar. A mesma coisa com rotas aéreas, enfim. Há uma infinidade de outros dados que eles utilizam para verificar qual é a centralidade que essas cidades exercem em relação às outras. As duas últimas alternativas são a D, que não é um critério de hierarquia urbana, ok? A letra D diz proximidade em relação ao litoral das principais cidades brasileiras. Este não é um critério de hierarquia urbana. Ser próximo do litoral não diz nada sobre uma cidade, sobre a relação com outras cidades. E presença de sedes de multinacionais potencializando a conexão global. A primeira vez que eu li essa questão quando saiu, eu fiquei muito em dúvida entre C e E, porque a gente explica os 3 primeiros itens ali dessa legenda com a presença de sedes de multinacionais. A gente explicaria, por exemplo, por que São Paulo é a grande metrópole nacional e o Rio é só a metrópole nacional, pela presença de grandes sedes de multinacionais. O que ajuda a chegar à resposta certa nesse caso é que a gente não explicaria as capitais regionais nesse estudo de hierarquia urbana usando esse critério de presença de sedes de multinacionais. Várias dessas cidades aí não têm nenhuma sede de multinacional, então elas não estariam aí. Mas olha que é o detalhe do detalhe do detalhe, né, para se chegar à resposta exata nessa questão. Nós terminamos as questões, eu trouxe apenas aqui uma espécie de sistematização para vocês. Tudo aquilo que eu falei sobre a deslocalização, ou a dispersão, ou a desconcentração de atividades produtivas, aparece neste mapa, que está na tela. O mapa tem 3 polos industriais hierarquizados. O que está em azul são os polos históricos, são os países pioneiros. O que está em laranja são os polos emergentes, mas que têm grande êxito hoje. China, Coreia do Sul, Índia, basicamente. E os que estão em amarelo, nós estamos nessa categoria dos amarelos, são polos industriais, emergentes, mas eles são muito dependentes dos países pioneiros. Então tem Brasil, Argentina, México, África do Sul, os tigres asiáticos, tem alguns países aí do Maghreb, o norte da África, tem países do Oriente Médio. Tudo que está em cinza é que nem é polo industrial. Então, a gente faz parte aí de uma categoria relevante para o mundo industrial, mas a nossa posição é de dependência dos países pioneiros. Depois, o que é mais importante nesse mapa, que eu gostaria que vocês guardassem, se vocês puderem desenhar, inclusive, aí no caderno de vocês, printar a tela, desenhar, usar esse mapa para estudar, são essas setas verdes. Elas indicam o caminho geográfico feito por essa dispersão industrial. Então, a gente tem seta verde saindo dos Estados Unidos em direção à América Latina, a gente tem seta verde saindo dos Estados Unidos em direção à China e à Índia. A mesma coisa, tem setas verdes saindo da Europa para várias regiões.
Então, basicamente, essa dispersão industrial é da América do Norte e da Europa em direção à América Latina e ao Sudeste Asiático. Então, tudo aquilo que a gente viu de maneira conceitual, o mapa traz abordando de maneira visual. E é mais, por vezes, é mais simples para a gente memorizar uma informação que está visualmente representada do que ela representada ali em vários conceitos em um texto verbal longo, né? Eu organizei a mesma informação, aparece aí para vocês na tela um esquema. É só o mesmo jeito de representar tudo isso que eu falei, numa espécie de linha do tempo. Também fiz no intuito de vocês poderem organizar as anotações que fizerem da aula. E tem alguns temas aí, algumas palavras que talvez ajudem vocês na hora de estudar mais, certo? Por fim, para terminar aqui o nosso período, o nosso encontro, eu deixei 3 indicações de vídeos do YouTube que aprofundam os assuntos que nós tratamos aqui. Estão todos disponíveis. Um é videoaula, esse segundo da arquitetura do futuro, da educação, são raps. Por fim, é uma palestra do TED Talks. Então, são formas diferentes de comunicação que trazem todos esses assuntos e que possibilitam que vocês possam aí se aprofundar um pouco no que nós vimos hoje na aula. Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem perguntas. Não trouxeram perguntas. Espero que tenha ficado tudo claro e ninguém tenha guardado dúvidas aí, hein? Eu vou falar só um pouquinho mais da primeira videoaula, que é essa Transportes, Globalização e o Comércio. Ela traz um apanhado bem abrangente dessas questões econômicas que estão por trás da dispersão industrial desde o século XIX. Então, se vocês têm pouco tempo para o estudo, recomendo muito que vocês comecem por esse vídeo. É muito didático e muito útil para vocês. Obrigada.